Oi, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Afetos e de Julie, né, para mim é sempre Julie, né, dar os parabéns aos estudantes de psicologia, aos psicólogos, né, o nosso mês, daqui a pouquinho, dia 27, é o dia do psicólogo, né, dizer a Afetos em especial, né, que eu tenho um afeto muito grande pelos profissionais que lá trabalham. E Júlia, ela me convidou, a Afetos me convidou, né, para falar um pouquinho sobre um tema que foi o meu tema de concurso quando eu entrei na UFCG, né, que é o de avaliação psicológica. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Regina Azevedo, sou professora do curso de psicologia na UFCG em Campina Grande e fui responsável por um tempo, né, pela disciplina de avaliação psicológica. Então, assim, antes de mais nada, né, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês do que é a avaliação psicológica, como surgiu a avaliação psicológica, né? Então, assim, conhecer a psicologia, a ciência psicológica, é trazer um pouco da história da própria avaliação psicológica. Claro que eu não vou trazer aqui uma aula, né, até porque a gente vai estar aqui falando rapidamente sobre uma área. No entanto, é importante contextualizar um pouco, né, e entender, né, como se deu esse processo da avaliação psicológica. Então, se a gente for se reportar no tempo, né, a avaliação psicológica, ela surge como um procedimento, né, no qual ainda, agora no século XXI, algumas pessoas erroneamente, né, pensam sobre a avaliação psicológica, né? Então, ela surge num processo de recrutamento de pessoas para participar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, no qual eram avaliados, aliás, testados, né, as funções cognitivas de soldados que, por exemplo, iam dirigir os caminhões de tanque, né, de guerra, soldados que iam manipular os corpos dos colegas que foram mortos. E aí, para cada função, existia um tipo de testagem. Né, e começou-se a perceber que o teste por si só não avaliava. E aí foram no decorrer do tempo, né, os estudos a evolução da própria ciência, né, traz a importância de considerar o contexto histórico, o contexto social, o contexto espiritual, o contexto biológico da pessoa para poder realizar um tipo de avaliação. Percebe-se, portanto, que é impossível fazer isso, né, apenas com teste. E aí, vários instrumentos foram surgindo, e dentre eles nós temos, né, dois principais, que faz parte da avaliação psicológica, que é a escuta, né, e a observação. Regina, observar, eu já estou avaliando? Sim. Regina, ouvir, eu já estou nesse processo de avaliação? Sim. Né, porque não é qualquer observação, não é qualquer escuta, é uma escuta técnica científica, certo? Então, assim, a entrevista, né, esse diálogo socrático que nós temos com o outro, é o principal de uma avaliação psicológica, certo? Porque a partir dessa escuta, dessa observação e desse diálogo, é que nós temos condições de aprender, né, várias outras questões subjetivas que um teste, por exemplo, iria nos dar números, certo? Então, assim, é importante diferenciar. A avaliação psicológica é uma coisa, testagem é outra, né? A testagem está dentro da avaliação psicológica. A testagem é um instrumento
da avaliação psicológica. E aí depende da faixa etária que eu estou avaliando, do contexto de trabalho que eu estou avaliando, se é um hospital, se é uma escola, se é uma empresa, se é no esporte, se é no contexto penitenciário. Depende se a pessoa que eu estou avaliando, ou o grupo que eu estou avaliando, apresenta algumas características idiosincráticas, como algum tipo de psicopatologia, certo? Algum tipo de dependência, né? Seja ela química ou uma dependência emocional mesmo, né? O contexto, por exemplo, de uma personalidade borderline. Então, assim, a avaliação psicológica atualmente, certo? Não é uma avaliação de rotular, certo? É tanto que quando a gente vai realizar, escrever, né, o nosso documento, né, um laudo psicológico, por exemplo, um relatório, enfim, a gente coloca no momento da avaliação, porque o sujeito ele se apresentou daquela forma naquele momento. Após aquele momento já é outra pessoa. Então, a avaliação psicológica não é para rotular. A avaliação psicológica é para rastrear realmente como é que se encontra as funções cognitivas daquela pessoa e, dentro desse contexto, né, considerar o objetivo. Né? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Né? A importância dessa avaliação psicológica antes da cirurgia, e a importância de um acompanhamento psicológico após a cirurgia. Regina, por quê? Independente dessa obesidade ter sido uma questão biológica, orgânica, hormonal, ou realmente algo que foi compensatório psicologicamente, essa pessoa ela precisa dessa avaliação. E nessa avaliação existe a psicoeducação do que é o processo, de quais são, de tudo que a pessoa ela vai enfrentar a partir dali, para ela realmente decidir ou não realizar aquele procedimento. E é nesse momento onde são colocados os medos, as angústias, as ansiedades, né, o porquê dela estar fazendo aquele procedimento, enfim. E utilizamos, se necessário, né, alguns testes psicológicos, certo? Então, assim, após a cirurgia, são outros atos totalmente diferentes. Então, é muito comum que a gente denomina de depressão reativa após uma cirurgia, de médio a grande porte, como é o caso da cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, assim, é importante esse acompanhamento para essa aceitação e essa disponibilidade de uma nova realidade de vida, né? Então, só para recapitular, né, a avaliação psicológica não é a mesma coisa de testagem. A testagem, ela faz parte da avaliação psicológica. Um outro ponto que é importante a gente colocar é que se diferencia as formas de avaliar, né, de acordo com cada faixa etária. Eu avalio uma criança de forma diferente, considerando todos os aspectos éticos, né, dentro do contexto de uma avaliação infantil, a utilização de testes projetivos, de música, de desenhos, de história com tema, enfim, existem vários instrumentos, mas sempre os mais importantes, esse diálogo socrático, essa escuta e essa observação, certo? O adolescente, o adulto, o idoso, né? Que, por exemplo, nós estamos vivendo esse processo de pandemia, né? O quanto nossas crianças, elas não sabem expressar verbalmente, mas elas expressam no comportamento, seja num comportamento de roer unha, seja num terror noturno, seja num retorno a uma fase anterior, por exemplo, a criança ela já estava desfraldada e volta a realizar, né, as suas necessidades fisiológicas na fralda. Então, existem alguns comportamentos que sinalizam essa ansiedade devido a essa falta de convívio social que a gente está tendo que conviver atualmente, né? E aí o adolescente, ele traz de outra forma, o adulto, ele traz de outra forma, e o idoso, vamos pensar assim, o idoso nesse momento, né?
o índice de mortalidade, né, frente à pandemia, é muito alto em pessoas acima de 60 anos, né? São ditos grupos vulneráveis ou grupos de risco. Então, se a gente for fazer uma avaliação psicológica desses idosos, dessas crianças, enfim, de toda a população, mas especificamente o exemplo que eu estou dando de idosos, então, assim, existe uma grande possibilidade de encontrarmos N medos, N angústias, que vai além do processo do envelhecimento, né, da senilidade. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é que toda e qualquer pessoa que é avaliada psicologicamente, ela tem o direito e o psicólogo tem o dever de dar uma devolutiva daquela avaliação, ou seja, a partir da elaboração de instrumentos psicológicos. Um laudo, um relatório, um atestado, enfim, né? Vai depender do caso. Então, e que nessa elaboração do instrumento psicológico, desculpa, do documento psicológico, nós temos que considerar também a questão ética no sentido de o que foi objetivo daquela avaliação, o que surge a parte dessa avaliação e o que é que eu vou colocar nesse documento. Certo? Esse documento, ele precisa ser guardado como psicólogo por no mínimo 5 anos e depois é incinerado, é destruído de alguma forma, certo? Então, assim, gente, o básico da avaliação psicológica, né, é essa parte que eu trouxe para vocês, é uma disciplina, na verdade, são 2 disciplinas, eu nem digo que são 2, são 4, porque no curso de psicologia especificamente, né, porque nós temos a deconstrução de testes psicológicos 1 e 2 e depois a avaliação psicológica 1 e 2. Tá bom? Agradeço a vocês. Se estão escutando alguma coisa de criança, faz parte desse contexto que nós estamos vivenciando. Um beijo grande, feliz dia do psicólogo, feliz mês do psicólogo. E, mais uma vez, agradeço a Afetos. Um abraço.